Essa é a 35ª mesa dos seminários da Brasilidade. O tema hoje será Estratégia Nacional. Integram essa mesa o professor Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra, o professor Dark Costa, que foi coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da mesma Escola Superior de Guerra. Primeiro falará o professor Ronaldo Carmona, que está aqui à minha esquerda, e em seguida o professor Dark Costa. Depois disso, a mesa será aberta para os membros presentes, também os nossos ouvintes do Instituto da Brasilidade, para comentar sobre o tema. Aproveito a oportunidade para agradecer aos patrocinadores do Instituto da Brasilidade, a Associação dos Funcionários do BNDES e a Associação dos Funcionários Aposentados do BNDES. E lembrar também que este evento estará reproduzido nas diversas plataformas digitais do Instituto da Brasilidade. Lembro também que este evento poderá ser assistido no Canal 6, TV Comunitária, na próxima quarta-feira, às 22 horas, e na sexta-feira, às 14h30, e também na terça da outra semana, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Então, dando início, eu passarei a palavra para o professor Ronaldo Carmona. Boa noite a todos. É um prazer voltar a esse ciclo de debates aqui do Instituto da Brasilidade, né, a qual já tive a honra de participar aqui em outras ocasiões. Eu queria cumprimentar, em especial em nome do presidente do Instituto da Brasilidade, o engenheiro Dark Costa, a todos os presentes e, portanto, agradecer essa nova oportunidade. Bom, eu creio que a discussão sobre estratégia nacional, né, só antes, claro, esclarecendo aqui que eu falo em meu nome pessoal, né, não expressando necessariamente a opinião da instituição a qual estou vinculado, mas aqui apresentando um pouco de algumas linhas de investigação que nós, como professor da área de geopolítica e pesquisador da área de geopolítica da escola, temos buscado interpretar justamente à luz desse debate que nos guiará aqui na noite de hoje, né, o debate sobre estratégia nacional, né? Aliás, o debate sobre estratégia nacional é o que tem sido feito aqui neste espaço, já na sua 35ª edição. Portanto, na verdade, esse conjunto de debates que ocorreram aqui ao longo do ano são parte, professor Daniel e professor Dac, creio eu, de exatamente a discussão sobre o problema que, com isso eu começo, o desafio de você recompor a estratégia nacional, né? Na verdade, é disso que se trata. Então, aqui busca-se avaliar o problema da recomposição da estratégia nacional a partir dos mais variados fatores, né? Então, eu queria começar com essa primeira questão, né? Eu acredito que o Brasil, na verdade, ele precisa recompor a sua estratégia nacional, estratégia que talvez aqui pode ser melhor compreendida como um movimento de grande estratégia, né? No sentido de que a literatura fala de busca de, a partir do conjunto dos meios do poder nacional, para o país realizar o seu projeto de grandeza. Na verdade, o que tratamos quando a gente fala aqui de uma estratégia nacional é recompor o objetivo que o Brasil percorreu ao longo da maior parte do século XX, de se transformar numa potência, né, entre as nações, tendo em vista as suas características, né, tendo em vista o seu território, a sua população, as suas potencialidades. Então, o que se trata aqui, né, é o país retomar o seu projeto de potência através de uma grande estratégia com vistas a esse fim, né? Para isso, eu partiria dos ensinamentos mais clássicos da própria geopolítica, que é a ciência, digamos assim, que segue aportando características fundamentais para uma nação que busca desenvolver o seu projeto nacional e o seu projeto de poder, né? Diz o fundador da geopolítica, o sueco Rudolf Gehlen, que um país que busca um projeto de potência, ele deve reunir em especial três características, ou desenvolver três características principais.
A primeira no que diz respeito ao espaço, ou seja, ao território que aquele país tem, que é uma base fundamental para o desenvolvimento da sua estratégia nacional ou da sua grande estratégia. A segunda, ligada ao que Gelen chamou de liberdade de movimento de uma determinada nação. E a terceira, relacionada à questão da coesão interna, né? Então vamos aqui começar analisando essas três categorias básicas, digamos assim, do que é uma grande estratégia, ou um projeto de potência que um país deve perseguir. Do ponto de vista do espaço, né, do ponto de vista do território, a despeito de o país ter, digamos assim, como legado do processo de colonização e do grande movimento de expansão portuguesa no mundo, ter logrado a manutenção de um extenso território multifacetado, com características bastante diversas e com uma riqueza importante, o fato é que o aproveitamento do espaço nacional, ou do território nacional, ele ainda é insuficiente em pleno século XXI, né? Na verdade, ainda hoje, o país se ressente, digamos assim, da plena integração nacional, que possibilite, portanto, o aproveitamento do território a partir das suas plenas potencialidades, né? Esse território, esse espaço nacional, também é preciso ressaltar, ele segue sendo objeto de assédio e de cobiça, né? Nós acabamos de assistir ao longo desse ano, por exemplo, algo que por vezes uma determinada ingenuidade que subsiste todavia nas nossas elites subestima, que é o problema da ameaça à manutenção da integridade territorial do Brasil e da sua soberania. Nós acabamos de ver esse episódio do assédio de potências europeias em relação à questão da Amazônia, que sem dúvida é uma das bases portadoras do futuro do nosso país, né? Então, escassas condições, digamos assim, de aproveitamento do território. Liberdade de movimento, né? O Brasil, por liberdade de movimento, nós temos que compreender a questão da busca da autonomia nacional, né? Que apenas, digamos assim, grandes países com territórios multifacéticos, com territórios pleno de potencialidades, podem percorrer, né? E, em geral, os grandes países percorrem, digamos assim, uma busca de maior autonomia, tendo em vista adquirir liberdade de movimento, né? Liberdade de movimento para a consecução do seu projeto nacional, né? Nós, após um período histórico ao longo do século XX, de uma importante acumulação em termos do projeto nacional, nós, na verdade, há cerca de 30 anos, ressalvado períodos, digamos assim, de certo voo de galinha, mas, via de regra, há mais de 3 décadas, o país ele se encontra numa deriva histórica, como eu disse ao início, de falta de projeto e, portanto, o que caracterizou em especial nos últimos anos, a partir da crise que a gente viveu nos últimos anos, na verdade, uma perda líquida de autonomia nacional, né? Ou de liberdade de movimento, para usar aqui o termo do Gelen. E, por fim, o problema da coesão interna, né? Esse talvez seja o problema que espelhe os dois anteriores, né? Porque, na verdade, uma nação, né, que não consegue ter consensos mínimos em torno do seu futuro, em torno do seu projeto, né, ela certamente está fadada a sucumbir, né? E, em especial, nesse momento em que o fator da coesão interna, digamos assim, ele é objeto de contestação a partir do próprio questionamento da identidade nacional, né? Nós, brasileiros, que ali por volta, no início do século XX, conseguimos, digamos assim, suplantar uma determinada sociologia que via a nossa formação social de uma forma negativa, e conseguimos perceber que justamente a composição dos brasileiros a partir da miscigenação, do amalgamento de raças, permitia o surgimento de uma condição ímpar relacionada à nossa identidade nacional. Hoje, a própria visão dos brasileiros sobre si mesmo, ela é objeto de contestação, e vejam bem, incrivelmente, tanto à esquerda quanto à direita, né? Que é, do ponto de vista da esquerda, a adoção a um modelo de formação social que não é nossa,
por vezes inclusive copiando modelos de formação social como da sociedade americana, importando para cá visões multiculturalistas de contestação dessa constituição da formação nacional, que era a direita, né, que também, digamos assim, setores de direita têm manifestado uma interpretação que, na verdade, retoma aquela visão sociológica do século XIX, de questionamento do elemento indígena e do elemento negro como, digamos assim, fatores virtuosos da constituição da identidade nacional. Então, para um país que perde, digamos assim, característica de construção do aproveitamento do seu território, tem uma líquida perda no que diz respeito de autonomia e tem uma profunda falta de coesão interna em torno dos grandes objetivos nacionais, é um país fatalmente, e isso é uma primeira conclusão que eu chego, é um país fatalmente que, portanto, não possui isso que está sendo chamado aqui de uma estratégia nacional ou de uma grande estratégia, né? Então essa era a primeira questão. Uma segunda questão, digamos assim, derivada dessa primeira, é que eu creio que uma questão fundamental no momento atual é que o Brasil ele precisa recompor ou reconstituir, digamos assim, capacidade analítica de compreender as grandes transformações que estão acontecendo no mundo, né? As grandes mudanças estruturais por qual passa o sistema internacional, né? Como eu disse, por vezes nós percebemos, do ponto de vista das elites nacionais, uma ingenuidade crônica, né, no sentido, inclusive, de verbalizar uma suposta ausência de ameaças, digamos assim, ao Brasil, quando, na verdade, o sistema internacional ele mostra justamente o contrário, né? No atual contexto de transição de hegemonia que vive o mundo, você tem como marca da situação internacional o confronto entre as grandes potências, né? O Brasil, do ponto de vista, inclusive, da sua dimensão, das suas características, precisa interpretar essa evolução do sistema internacional de uma forma autônoma, a partir das suas próprias lentes, dos seus próprios interesses e da sua própria visão, né? Não se vinculando, obviamente, a nenhum outro projeto que não seja o seu próprio, né? Ou seja, o seu próprio caminho relacionado a ser, digamos assim, um polo autônomo do ponto de vista do sistema internacional, né? E num contexto em que há uma nítida, digamos assim, mudança na característica desse confronto, né? Hoje, esse confronto entre as grandes potências, ele é marcado basicamente por iniciativas de cunho militar e de cunho, ou melhor dizendo, de cunho direto e de cunho indireto, relacionado à desestabilização do oponente, né? Afinal de contas, é isso que nós vemos aí por todas as partes, né? O que é, por exemplo, esse fenômeno de Hong Kong, no caso chinês, ou da província lá de Xinjiang, aonde você tem uma ação externa relacionada ao problema da quebra da coesão, né, daquela potência ascendente no sistema internacional. Poderia citar outros casos aqui relacionados a isso, mas a ideia-chave é de que hoje esse movimento internacional, ele passa basicamente, esse movimento de disputa entre as grandes potências, ela passa essencialmente por movimentos de desestabilização do oponente, utilizando velhas e novas formas, né? Porque, de fato, eu diria o seguinte, que a busca dessa leitura própria do sistema internacional, ela mostra que o mundo hoje, essas transformações estruturais, elas se caracterizam pela existência de dois vértices principais, né? Inclusive combinados, né? O primeiro é esse problema da crise da globalização, né? Hoje, toda aquela visão inaugurada, digamos assim, com o fim da Guerra Fria, né? Que mostrava, inclusive, a permanência eterna, segundo, inclusive, alguns autores, que a gente pode chamar, na verdade, estão mais para charlatões do que propriamente de autores que intelectualmente trazem uma contribuição, que falava da eternização do liberalismo, né? Quando, na verdade, pouco depois, o que a gente vê é exatamente o inverso, né? Você vê que as receitas associadas à globalização, elas entram em profunda crise, né? E
o mundo todo observa, sobretudo no caso dos grandes países, o abandono da agenda liberal. Abandono da agenda liberal, inclusive como forma de participação num segundo vetor que estrutura hoje a situação internacional, que é, digamos assim, a emergência de uma nova revolução industrial, né? De uma nova revolução técnico-científica que justamente vai reposicionando a estrutura produtiva no sistema internacional. Então, o abandono, digamos assim, das teses liberais está em linha com a iniciativa das grandes nações de buscar a recomposição industrial ligada a essa questão dessa nova estrutura produtiva no mundo. Então, compreender, digamos assim, essas características, né, a Política Nacional de Defesa de 2016, ou seja, a Política Nacional de Defesa vigente no nosso país, inclusive ela caracteriza a situação internacional como, abre aspas, uma condição sistêmica de instabilidade, que é exatamente, digamos assim, o que caracteriza essa situação e que o Brasil, portanto, deve tirar consequências, né? Deve ter uma leitura própria da situação internacional, da evolução dos traços estruturais do sistema internacional e, portanto, tirar consequências do ponto de vista do seu projeto nacional. O que talvez a principal consequência a extrair é a ideia de que realmente não cabe, num contexto de grandes confrontações sistêmicas, você buscar se vincular a qualquer tipo de projeto que não o seu próprio. Chega então uma terceira questão, que eu acho que é uma questão fundamental do nosso debate sobre a recomposição da estratégia nacional, que é o problema também associado aos anteriores, da necessidade da gente buscar uma compreensão histórica das características peculiares da construção nacional e do desenvolvimento nacional, né? Como é que o Brasil estruturou ao longo da sua breve, mas profícua existência, o seu projeto de construção nacional e de desenvolvimento nacional. Eu creio que é preciso revisitar cada vez mais, digamos assim, a base de ideias que permitiu a grande Revolução Brasileira, que transformou o Brasil ao longo do século XX, né? A Revolução iniciada em 30, que transformou estruturalmente o nosso país. Quais foram as bases, a base de ideias que permitiu a eclosão e a sustentação dessa Revolução Brasileira, né? Creio que a chave para a gente compreender essa questão é, primeiro, a identificação de que, no caso brasileiro, em alguma medida, a questão militar, ela estrutura a questão nacional, né? Ela estrutura a questão nacional, no sentido de que, digamos assim, pelo menos a partir do processo de independência nacional e, sobretudo, a partir da transição do Império para a República e durante a maior parte do período republicano, digamos assim, as Forças Armadas elas foram um vértice progressista na estruturação, na construção nacional e na estruturação da sociedade nacional, né? Seja lá na transição do século XIX para o XX, com a contestação do escravismo, a própria contestação do Império e a sua substituição pelo regime da República e, sobretudo, diria eu, pela defesa que, na verdade, as Forças Armadas fazem desde a volta vitoriosa dos campos do Paraguai, da defesa da industrialização nacional, né? Foi essas ideias, digamos assim, que permitiram o Brasil começar o desenvolvimento do seu projeto nacional. Então, precisamos investigar melhor como esses jacobinos fardados, eles, na verdade, estruturaram as raízes do pensamento que permitiu a grande Revolução Brasileira a partir de 1930. Podemos dizer, na verdade, que pelas características do Brasil, da construção nacional, nós enxergamos, do ponto de vista da questão militar, uma dupla missão para as Forças Armadas, né? Elas, ao mesmo tempo que buscam a defesa do território, da integridade nacional, elas também atuam sobre a construção nacional, inclusive em função da salvaguarda dos valores da nação e da nacionalidade, né? Isso a gente pode identificar desde os primórdios, né? Lá no positivismo e no florianismo, na virada do século XIX para o XX,
no episódio, nos manifestos dos jovens turcos, né? Ou ainda nas palavras de figuras como o Góes Monteiro, né? Chefe militar da Revolução de 30. Então, compreender, digamos assim, essa questão militar como estruturante da questão nacional, eu creio que é uma questão fundamental para a gente aqui prosseguir o problema da discussão sobre a recomposição da estratégia nacional. Uma quarta questão que eu aqui levantaria em torno desse debate é nós buscarmos aqui a verificação sobre qual é a relação entre a estratégia nacional e a estratégia de defesa do país. Ou, em outras palavras, como a política e a estratégia de defesa, elas repercutem em relação a esse problema da recomposição da grande estratégia ou da estratégia nacional, né? Em primeiro lugar, eu acho que a resposta a essa questão exige, digamos assim, a reafirmação da ideia da relação intrínseca entre defesa e desenvolvimento, né? Se isso é verdade historicamente, né, basta você ver aí a história das grandes potências, né, que basicamente desenvolveram, digamos assim, a sua indústria e o seu setor tecnologicamente mais complexo, mais avançado da economia nacional a partir da estruturação da base industrial de defesa. Se isso é uma verdade histórica, isso é ainda mais verdade hoje, né? No sentido de que hoje todas as tecnologias emergentes associadas à quarta revolução industrial, elas são tecnologias de natureza dual, né? Poderia citar aqui a inteligência artificial, a existência de sensores ligados a uma rede de satélites, ou mesmo a robotização da economia, a digitalização da economia, que tem profundo vínculo com o problema da defesa cibernética, né? Enfim, é possível afirmar que historicamente é possível dizer, mas hoje é ainda mais correto a ideia de que a indústria militar, ou a base militar de defesa, ela intrinsecamente ela representa as características de transbordo para o setor civil e, portanto, de construção de uma estruturação de uma economia baseada em tecnologias mais avançadas. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que chama atenção para o vínculo entre, digamos assim, política e estratégia de defesa e discussão da estratégia nacional. Uma segunda questão, que tem mais a ver propriamente com política de defesa, é a ideia que está subjacente aos nossos documentos de defesa, que é a ideia de que, diante dessa condição sistêmica de instabilidade, que, como eu disse, é a ideia que comparece na política nacional de defesa, nós precisamos, digamos assim, basear a nossa política de defesa, primeiro, na constituição de capacidade crível de dissuasão, né? O Brasil precisa estruturar a sua política de defesa em torno da construção de uma capacidade de dissuasão voltada para ameaças externas, que essencialmente são ameaças relacionadas a grandes potências, né? E segundo, que, digamos assim, para o nosso entorno estratégico, né, chama atenção para esse conceito, que é um conceito verdadeiramente revolucionário, digamos assim, do ponto de vista conceitual, que é a ideia de que o Brasil ele tem um entorno estratégico sobre o qual ele precisa projetar influência e poder, né? Então, a nossa política de defesa, do ponto de vista exógeno, digamos assim, ela se estrutura sobre essas duas bases, né? Por um lado, a construção de capacidade de dissuasão crível, né? Porque dissuasão não basta você proclamar, você tem que ter meios militares que impeçam agressões externas em relação a potências interessadas a constranger a nossa autonomia, por um lado, e por outro lado, digamos assim, para o nosso entorno estratégico ter uma atitude de cooperação, ou seja, uma atitude de buscar uma maior presença no nosso entorno estratégico relacionado aos nossos interesses. Poderíamos discutir aqui se essa capacidade de dissuasão, em especial, ela passa por dificuldades, né? Digamos assim, que a própria reverberação dessa crise
nacional, que já rigorosamente já possui algumas décadas, mas no seu período mais recente demonstra a falência do Estado brasileiro em função dessa crise, digamos assim, existente no Brasil. Isso tem comprometido essa ideia de que o Brasil tem que ter capacidade militar crível de dissuasão, né? Você vê que mesmo, digamos assim, programas mais relacionados a essa estratégia de dissuasão, como é o caso do nosso programa de submarinos ou da construção ou relacionado ao programa espacial, que é o que permite, por exemplo, a gente ter autonomia, por exemplo, de observação do território, né? Ou em instrumentos, por exemplo, análogos ao GPS, né? Tudo isso passa por uma situação de grandes percalços em função dessa crise que rigorosamente nos frequenta ou nos expõe já há algumas décadas e, em especial, tem o seu reverberamento mais explícito nesses últimos anos. Então, digamos assim, essa relação da política e da estratégia de defesa com a consecução de uma grande estratégia ou de uma estratégia nacional, ela precisa ser reafirmada ou recomposta, tendo em vista essa ideia de recomposição da estratégia nacional. Então, com isso, eu queria concluir, né, dizendo, com base no que eu disse anteriormente, de que esse problema do Brasil buscar uma recomposição dos seus grandes objetivos nacionais, ou, para usar um conceito que ao longo dos 70 anos da ESG, da Escola Superior de Guerra, nós desenvolvemos com precisão para espelhar essa ideia da coesão nacional, de que o país ele precisa se unir, digamos assim, em torno dos seus objetivos nacionais permanentes. A sociedade brasileira possui ou não condição, maturidade para, em torno de um projeto de futuro, estruturar e ter um consenso mínimo em torno dos seus grandes objetivos nacionais? Me parece que sim, né? Me parece que nós precisamos, e essa talvez seja a tarefa mais urgente dos brasileiros, superar esse sistema de polarização, de divisão nacional, de falta de rumo derivado dessa falsa polarização ideológica que vive a sociedade brasileira. Então, nós buscamos recompor os brasileiros em torno de um programa voltado a esses objetivos nacionais permanentes, né, cuja essência relaciona-se à realização das amplas potencialidades nacionais combinada com a mitigação das vulnerabilidades estruturais que o país tem, digamos assim, o nosso grande objetivo. Então, com isso eu concluo defendendo aqui que, na verdade, esse debate que nós fazemos aqui, ele passa por essa discussão de como buscar elementos para voltar a unir os brasileiros em torno dos seus grandes objetivos nacionais, que representem, portanto, essa recomposição da estratégia nacional. Obrigado. Agradeço ao professor Arnaldo Carmona pela sua apresentação. Agora eu vou passar a palavra ao professor Dark Costa. Boa noite a todos. Eu queria dizer aos senhores que não preparei uma exposição, porque estou aqui substituindo meu amigo Francisco Carlos, que não pôde comparecer. Mas eu gostaria de aproveitar o ensejo para apresentar algumas considerações com respeito ao tema. Pode ser um pouco meio descosturado, porque eu não tinha me preparado para fazer essa exposição, mas eu acho importante eu começar a minha discussão olhando as coisas de um ponto de vista um pouco diferente do que o Carmona colocou. Quer dizer, eu queria colocar o seguinte: na verdade, nós somos seres humanos, né? E isso nos distingue de tudo que nos cerca, né? Nós somos seres dotados de razão e de vontade. E por sermos seres dotados de razão e de vontade, nós podemos praticar o que eu vou nomear de intervenção, ou seja, uma modificação daquilo que nos cerca, ou daquilo que nos está colocado. E ao fazer essa ideia da intervenção,
nós somos capazes de mudar as coisas como elas estão sendo colocadas na natureza ou no nosso contexto. Quem acredita em estratégia nacional acredita em intervenção, porque, na verdade, a intervenção, ela pressupõe que você tem que responder a 3 questões: o que fazer, como fazer e com que meios fazer. O que fazer, a gente normalmente chama de política. Política nacional, o que fazer tendo em vista a questão nacional. Tá? E a questão nacional se coloca na medida em que o país está dentro de um contexto onde ele não está sozinho. Existem outros que disputam a arena mundial com ele. Daí vem o conceito da busca de ser potência, capacidade que você tem de construir o seu destino sem sofrer grandes contestações. Tá certo? O que eu acho relevante é o seguinte: o que fazer nós chamamos de política, o como fazer nós chamamos de estratégia, e com que meios fazer nós chamamos de poder. Então, a estratégia nacional é uma componente de uma inserção que se constrói por uma intervenção. E essa intervenção tem as 3 componentes: a política nacional, a estratégia nacional e o poder nacional. Bom, partindo dessa definição bem simples, né, o que se busca? O que se busca é construir um projeto nacional que, no caso nosso, é de desenvolvimento, como é em qualquer outro espaço, mas nós se faz de forma muito mais clara na medida que nós somos um país ainda retardatário. Nós não somos no centro, nós somos uma periferia ainda. Né? Então isso se torna muito mais claro a necessidade que se tem que ter esse projeto para construir essa questão que está posta. Ou seja, como nós melhorarmos a situação do nosso povo e nós nos melhorarmos nossa posição no mundo. Essa é a questão que nos busca responder um projeto nacional de desenvolvimento, onde a estratégia nacional é um elemento fundante desse processo. Bom, o que acontece, primeiro, é responder o que é desenvolvimento. Desenvolvimento não é simplesmente crescimento, como muitos ainda acreditam que desenvolvimento é crescimento econômico. Não. Desenvolvimento vai muito além do crescimento econômico. Quando você trata do crescimento econômico, você trata de uma questão objetiva. O desenvolvimento pressupõe uma questão subjetiva, porque tem que levar em consideração as pessoas. Não é só o crescimento econômico, é como esse crescimento econômico se dá na busca do bem-estar das pessoas. O que se vê, por exemplo, é que no mundo de hoje há uma crescente questão posta na economia, que é a questão posta com respeito às desigualdades. As desigualdades existem no processo geral. O que nós temos que buscar, não criar um projeto nacional de desenvolvimento, é criar uma igualdade de oportunidades às pessoas que participam desse processo. Uma igualdade de oportunidades na partida, não na chegada. Cada um terá, em função da sorte, ou do seu desempenho intelectual, desempenho físico, etc., pontos de chegada diferentes. Mas o que se tem garantia num projeto nacional é dar igualdade de oportunidades a todos aqueles que participam do contexto nacional. Bom, eu estou colocando isso tudo porque o Brasil teve, durante, como ele colocou aqui, a partir de 1930, um projeto nacional de desenvolvimento, que não era explicitado de forma clara, mas se vê pelo fato de que o país buscou a industrialização, buscou a urbanização, buscou a integração do território e, toda vez que isso não fosse capaz de ser sustentado pela iniciativa privada, buscou também a participação do Estado na construção desse processo. Isso vigorou durante 50 anos, de 1930 a 1980. E nós perdemos isso. Nós, desde 1980, nós voltamos àquilo que nós vivenciamos no final do século, logo no finalzinho do século XIX e durante os 30 primeiros anos do século XX, ou seja, não acreditávamos mais na possibilidade da intervenção. Essa é a questão. A questão que está posta é que nós deixamos de acreditar na possibilidade da intervenção coletiva, de uma sociedade buscar
o seu rumo mediante um determinado nível de consenso. Isso nós estamos vivendo hoje. O Brasil vive hoje uma fragmentação, né, de soluções para os seus problemas. Nós não temos mais um certo consenso do que fazer. Quer dizer, não temos um consenso da estratégia. O que fazer é estratégia. Nós não temos isso. O Brasil hoje, se você perguntar ao meio intelectual, você vai ver que várias correntes se colocam com posições até díspares ou diversas. E essa é uma questão séria para nós, porque na medida em que não existe um consenso, você não sabe que rumo deve tomar essa sociedade. Eu continuo dizendo que a ideia da industrialização é uma ideia fundamental. É evidente que não é a mesma industrialização buscada em 30, porque hoje o mundo é outro. Mas a industrialização continua sendo o motor do desenvolvimento. Porque na industrialização as inovações se processam de forma muito mais rápida e a inovação é a mola da acumulação. Eu não vou conseguir grandes inovações na atividade agrícola ou na atividade de mineração, não vou, mas na indústria eu terei condições de ter algum, ou pelo menos um grande ganho em termos de possibilidades de acumulação. Eu tenho que continuar buscando a industrialização. A urbanização continua sendo válida, mas hoje a urbanização não é a mesma urbanização de 1930, que vou colocar gente na cidade. É diferente, a gente já foi colocada na cidade. Hoje você tem mais de 85% da população no Brasil vivendo em cidades, e mais de 50% vivendo em 13 megalópolis que o Brasil tem. O que se tem que buscar é dar condição dessa população ser efetivamente urbanizada. Ou seja, essa população tem emprego, essa população tem escola para os seus filhos, tem saúde, tem segurança. Isso é urbanizar o país. Isso tem que ser, continua a ser buscado. Não. E o outro problema que eu acho sério é que não se pode falar em termos de transformar o Brasil numa potência quando metade do território está inacessível. Você não tem como acessar metade do território, porque você não tem uma infraestrutura capaz de articular os espaços desse país. Pô. Hoje eu estava vendo no jornal que tem lá, não sei, 16 ou 18 tribos completamente retiradas, né, do mundo civilizado, nem conhecem a existência da civilização. Né? E nós não temos acesso. Quer dizer, não temos acesso a essa... Até tem um projeto de dar a eles uma certa autonomia no sentido de preservar a cultura, etc., que eu pelo menos não gosto muito, mas nem isso é cumprido. Tá certo? Nem isso é cumprido. Então, o que eu acho o seguinte, basicamente, é o seguinte: nós temos uma questão a ser resolvida nesse país, que é uma questão de ter uma vertente que haja consenso do que deve ser feito, tá? O que eu acho que pode ser buscado, nossa sociedade pode buscar um certo consenso, não vai ser com a polarização. Polarização não traz consenso de nada, pelo contrário, nós estamos vivendo hoje um discurso de polarização. Esse atrapalha qualquer tipo de consenso que se busque. Mas o que eu acho importante é o seguinte: quando se trata de um projeto nacional, ele tem duas vertentes. Uma interna, que é essa de construção de uma sociedade mais justa, né, da busca do bem-estar social, etc. E outra vertente externa, como se coloca no mundo. Né? Eu acho que nós estamos num retrocesso enorme nessa parte da vertente externa. Eu não sei se vocês acham a mesma coisa, estou aqui levantando a bola para a gente fazer uma boa discussão, mas eu acho que nossa vertente externa hoje é completamente desajustada da realidade do mundo. Né? Aliás, hoje, por exemplo, o nosso amigo Trump resolveu criar um embaraço, mais um embaraço às exportações de aço e de alumínio ao Brasil, alegando que nós praticamos uma política de desvalorização cambial agressiva. Né? E por isso vamos ser retaliados. Mas para que isso acontecesse, nós votamos com os Estados Unidos e Israel no bloqueio a Cuba, né? Nós fizemos uma série de coisas de interesses americanos e só estamos recebendo pedradas, pô. Né? Porque não entenderam ainda que política externa, eu acho, não se faz com amizade, se faz com interesse. Né? Esse é um problema sério que nós temos aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: essas descosturadas
palavras que eu estou colocando aqui, porque eu não me preparei para fazer essa exposição, demonstram o seguinte: o que me parece relevante é nós buscarmos construir um consenso do que precisa ser feito nesse país. E esse consenso passa obrigatoriamente por mais justiça social e por mais crescimento econômico. Era isso que eu tinha a dizer, e vamos levantar a discussão com vocês. Agradeço ao professor Dark Costa pela sua apresentação. Então, agora eu abro a mesa para perguntas, comentários, críticas dos nossos ouvintes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor Dark Costa quer fazer uma colocação. Eu gostaria que Carmona, que foi o meu companheiro de mesa aqui, falasse quais são os objetivos nacionais permanentes. Porque eu acho interessante discutir isso. Quais são os objetivos nacionais permanentes, Carmona? Bom, eu acho que a recomposição dos objetivos nacionais permanentes, ela passa, obviamente, ela passa pelo conjunto das dimensões ou das expressões do poder nacional, né? Seja ela de buscarmos, do ponto de vista da expressão política, como nós dissemos aqui na mesa, DAC, uma maior coesão da nossa sociedade em torno, digamos assim, dos objetivos nacionais, da sua linha política nacional, passa pela retomada da ideia que subsistiu a nossa sociedade durante a maior parte do século XX, de um consenso em torno do desenvolvimento, né? Ou seja, da ideia de que o bem comum da sociedade brasileira só pode ser atingida, né, pela aceleração do nosso nível de desenvolvimento e, portanto, a utilização das potencialidades nacionais para a aceleração do desenvolvimento. Passa, digamos assim, por uma terceira expressão que tem a ver com o aspecto no plano psicossocial, né, de você recompor, digamos assim, um entendimento sobre a questão da identidade nacional, né? Nós não podemos admitir que o país, como tem sido atualmente, seja alvo, como eu disse, tanto à esquerda quanto à direita, de ações de contestação da identidade nacional e da própria formação social brasileira. Passa, digamos assim, também pela expressão científica e tecnológica, da gente conseguir, em linha com o que está acontecendo no mundo, com essa revolução do ponto de vista científico e tecnológico, observar vetores de desenvolvimento baseado em ciência, tecnologia e inovação da sociedade brasileira, né? Tá aí as grandes riquezas que o território brasileiro tem, né? A região amazônica, né, que é um manancial de potencialidades para o desenvolvimento nacional e que hoje é absolutamente relegado a um segundo plano, né? Inclusive um espaço não integrado ainda ao território nacional, né? Como eu disse e o professor Dark também expressou, né? E, por fim, na sua expressão militar, né? Nós precisamos acabar com essa visão ingênua de que nós não temos ameaças e nem temos inimigos. Pelo contrário, o Brasil tem sim ameaças e tem sim inimigos. E quais são? São justamente aquelas nações, ou aquele conjunto de nações que buscam antagonizar o projeto nacional, antagonizar a estruturação da construção nacional. Então, eu diria, né, buscando aqui uma metodologia de observar o problema dos objetivos nacionais permanentes a partir das expressões do poder nacional, eu diria que nós deveríamos caminhar mais ou menos por aí, de, a partir dessas expressões, né, buscar, através de um amplo debate na sociedade brasileira, identificar quais são esses objetivos comuns dos brasileiros, né? Quais são esses movimentos que nós podemos voltar a nos unir e, como nós dissemos, buscando fugir dessa polarização, dessa divisão, dessa fragmentação que hoje, na verdade, é a causa maior da perda de rumo, da falta de perspectiva, da falta de projeto que caracteriza o nosso país. Então, eu diria assim, né?
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Professor Carlos Monte, por favor. Bom, uma das coisas que eu acho que é essencial para a gente conseguir consolidar a ideia de uma estratégia nacional é a união das diferentes setores do nosso povo em relação a esses objetivos. Acontece que o que eu tenho visto recentemente é uma dificuldade muito grande de você injetar nos mais humildes a importância dessa ideia, porque a política desenvolvida pelo atual governo é uma política que prejudica enormemente essas frações mais humildes. Você está com uma crise de desemprego enorme, você fez uma alteração muito grande nas condições trabalhistas e previdenciárias da nossa população, e isso tende a que essas pessoas não estejam abertas a entender a importância de qualquer outro objetivo. Elas estão abandonadas. A gente precisa encontrar um jeito de fazer com que esse custo social imposto pelo atual governo, em nome de uma correção de rumo da nossa economia, não seja tão grande, porque do jeito que é, você não vai conseguir trazer as pessoas para dentro dessa ideia. Você tem uma divisão na sociedade enorme e insolúvel. E isso é um dos motivos pelos quais começam a surgir as pautas identitárias e outras formas de união colateral entre as pessoas que dissolvem completamente a possibilidade de você ter um pensamento único em relação ao futuro do país. Está muito complicado fazer isso agora, e eu acho que o papel do nosso governo seria parar de falar só em recuperação econômica e em reduzir o papel do Estado e encontrar uma forma de melhorar as condições oferecidas à nossa população de renda mais baixa, porque senão elas não vão aderir a nenhum processo de identidade nacional, portanto não vão conseguir se sentir representados por nenhuma proposta de soberania mais adequada ao que um país grande precisa ter. A questão, deixa eu colocar uma coisa aqui que é importante. Cabe à intelectualidade, cabe àqueles que têm condição de estruturar processos, de vender o processo para a sua população. Quer dizer, o que é importante entender é o seguinte: a classe política tem um papel fundamental nesse processo. É criar uma utopia qualquer e dirigir a população na busca daquela utopia, ou daquele desiderato que ela imagina para aquela população. Tá? O problema hoje é que você não tem, olhando de uma forma clara, nenhuma classe política vocacionada no Brasil, nenhum político vocacionado no Brasil a construir um discurso de médio e longo prazo. Todo discurso que é colocado para vocês, como você falou, é um discurso para o agora, da mão para a boca, o ajuste fiscal, tudo é colocado para a situação moderna, que se vive agora. Né? E um projeto para um país não se faz para agora, se faz para o médio e longo prazo. Se faz uma perspectiva de médio e longo prazo. O que nós tivemos em 30 foi isso. Quer dizer, quando, por exemplo, o Mário Travasso faz aquela sua visão, é uma visão de médio e longo prazo. Né? Quando o Getúlio faz o seu discurso, o discurso que ele faz no campo do Vasco, isso quando ele volta, é um discurso de médio e longo prazo. O Juscelino, quando lança a sua plataforma, 50 anos e 5, é um discurso de médio e longo prazo. Aonde está isso hoje no Brasil? A pergunta que eu faço é isso: aonde está isso no Brasil? Quem é capaz de empolgar um discurso de médio e longo prazo a questão nacional, se nós vivemos um quadro onde todo mundo só discute o presente?
Esse é o grande problema nosso. Não só se discute o presente, não há visão de futuro. Isso é muito pior do que está acontecendo com as classes menos favorecidas. Porque tira delas a esperança. A coisa mais relevante é a esperança. Se não há esperança, qual é a perspectiva que existe? Para isso tem que pensar o longo prazo, o médio e longo prazo. Eu penso assim. Tá? Agora, eu não vejo isso. Eu não vejo nos políticos nenhuma perspectiva de discutir o médio e longo prazo. As questões são sempre colocadas, porque tem não sei quantos milhões no SPC, ou não sei o quê, mas isso e daí? O importante é olhar, olha, eu vou fazer isso porque vai ter tantos milhões de empregos, eu pretendo fazer isso com o setor siderúrgico, eu pretendo fazer um desenvolvimento tecnológico que nos coloque competitivo em termos de microeletrônica, etc. Essa é a questão. A questão não é o de hoje, a questão é o futuro. Nós temos que discutir o futuro. O projeto nacional não é uma questão que discute o presente. Para isso não precisa de projeto. Né? Então, eu penso que os partidos políticos no Brasil são os grandes responsáveis pela crise que o Brasil tem. Porque os partidos políticos não têm projeto. Nenhum deles tem projeto. Nenhum deles. Bom, essa é a minha opinião sobre a questão. Eu acho que nós vamos discutir isso com mais profundidade, nessa questão de como construir uma pauta que aponte para um futuro e que dê esperança ao povo. Essa é a questão. Bom, eu concordo que, de fato, hoje o desalento, a desesperança, né, sobretudo em função dessa dramática realidade social que o Brasil vive, né, na verdade, essa crise que nos acomete desde, pelo menos, se for pegar no curto prazo, desde pelo menos de 2013, mas que no longo prazo já vem de algumas décadas, né, e que, veja bem, mesmo a experiência dos governos do PT não lograram sequer arranhar esse problema da desigualdade, né? Você vê esse negócio desse programa da Bolsa Família, né? Isso é uma ninharia em termos orçamentários, isso é menos de 0,5% do PIB, né? E sequer arranhou o problema das desigualdades estruturais que o Brasil vive, né? Então, mesmo, digamos assim, esse período dos governos do PT, que em tese, né, ou pelo menos na retórica, foram governos mais afeitos à questão social, mas na verdade, ao não enfrentar problemas estruturais da realidade brasileira, acabaram mostrando, na verdade, a fragilidade dessas políticas de suposta inclusão social, né? Na verdade, pelo contrário, né, esses governos do PT, eles sequer conseguiram conter o processo de desindustrialização nacional, que na verdade começou desde 1985, né? A curva, digamos assim, da desindustrialização, ela começa a reverter a partir do ano de 1985. Então, por isso que, grosso modo, é possível você dizer que essa crise, que ela perdura por mais de 3 décadas, né? Porque em termos estruturais, digamos assim, a perda líquida de poder nacional, ela é uma realidade desde o final do período nacional desenvolvimentista nos anos 80. Então o saldo é esse, né? O saldo, como você bem acentuou, Carlos Montes, um saldo de uma profunda desigualdade, né? Um grande desalento, né? Fruto de uma realidade. Hoje se fala em pelo menos 50 milhões de brasileiros entre os desempregados, os desalentados e os altamente precarizados, né? Como é o caso dessa juventude hoje que anda de bicicleta por aí entregando pizza, né? E que é uma coisa absolutamente cruel do ponto de vista dessas pessoas. Então, você pode dizer isso, que são pelo menos 50 milhões de brasileiros que se encontram nessa situação calamitosa do ponto de vista da sua situação. Então, com isso, naturalmente, sobressai a desesperança, o desalento, a perda de perspectiva, né? A entrega dessas pessoas a soluções falsas, né? Inclusive soluções de caráter
religioso, que buscam rebaixar, digamos assim, a esperança das pessoas, né? Então, creio que de fato o problema reside nessa questão que o DAC levantou muito bem, né? É preciso nós retomarmos a esperança, a perspectiva em torno que consiga fornecer a essas pessoas uma alternativa em torno de um bem-estar comum. É evidente que a dimensão disso, DAC, é de médio e longo prazo, mas isso parte, digamos assim, essa reacender nas pessoas a esperança a partir de um problema objetivamente de muito curto prazo, que é o problema da retomada do crescimento econômico, né? Porque afinal de contas a superação, ou pelo menos a mitigação dessa situação dramática que vive uma imensa parte do povo brasileiro, ela parte, portanto, da retomada do crescimento econômico. E isso parte de uma questão de curto prazo, que é o Brasil voltar a mover os seus motores de dinamismo da economia nacional, que possam, então, verificar esses fatores de crescimento. Mas, de fato, a questão que você traz, Carlos Montes, é bastante oportuna, porque a situação do nosso país, sobretudo para uma massa, uma grande base do povo brasileiro, é uma situação muito dramática e, o que é pior, sem perspectiva de superação, pelo menos enquanto nós perdurarmos essa situação de falta de perspectivas e falta de coesão da nação em torno de um projeto. Bom, boa noite. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre dois assuntos. O primeiro, eles estão interligados, inclusive. O primeiro é como essa questão do neoliberalismo, que a gente vê muito implantado no Brasil, como que ele acaba por engessar qualquer tipo de estratégia nacional mais afirmativa que a gente possa vir a ter. E, em segundo lugar, como que os países que dizem... que vendem esse neoliberalismo para a gente, como que eles mesmos, quando estavam se desenvolvendo, não faziam isso, pelo contrário, faziam justamente o que nós poderíamos estar fazendo agora. Até que ponto é o chutando a escada do Rajun Chang? Vou colocar uma coisa, eu coloquei aqui na minha exposição o seguinte: estratégia nacional só faz sentido se você acredita na intervenção. Se você não acredita na intervenção, você não tem por que pensar em estratégia nacional. Estratégia é um instrumento que necessita que você acha que você vai intervir, você vai agir no sentido de mudar o status quo. Então, o neoliberalismo não tem nada a ver com a ideia do intervencionismo, não, absolutamente nada, né? Deixar tudo como vai dessa forma. Não há ação humana capaz de estruturar um projeto de estratégia nacional, um país que deixa de ter. O que eu acho importante colocar é o seguinte: Carlos Montes, a grande questão, me parece ser a questão da mobilidade social. A mobilidade social é que efetivamente estrutura uma sociedade. É a possibilidade que você tem de ter uma ascensão na sua vida. Você tinha isso no Brasil. Entre 1930 e 1980, era um país com grande mobilidade social. Isso acabou. Não há nada que traga mais desesperança a um pai do que a certeza de que seu filho não vai ser nada além do que ele foi. Coisa que acontece na Europa. A Europa desenvolvida tem esse tipo. A questão da mobilidade social lá é muito menor do que foi no Brasil aqui na década de 30 e na década de 80. Hoje é a mesma coisa. Ou do que foi nos Estados Unidos durante muito tempo. Você pega um livro qualquer sobre a Inglaterra vitoriana, você vai entender o que eu estou falando. Pô. Na Inglaterra vitoriana, a capacidade de mobilização social era pequena, vis-à-vis a Alemanha. A Alemanha da década do século XIX tinha uma mobilidade social maior do que a mobilidade americana, a inglesa. Eu tenho certeza. Todas as épocas em que isso se fez, o Estado teve um papel fundamental. Você chega, ouve o presidente dizer: o Estado não tem dinheiro para nada. Isso é uma coisa totalmente louca. Você não terá condições de criar essa esperança se você não tiver capacidade de correr com algum risco, como o Estado.
Mas eu disse de novo que a política de estratégia nacional só faz sentido num Estado que tenha uma proposta que decorre de uma avaliação política feita por quadros intelectuais capazes de traçar um rumo de médio e longo prazo para o país. Se você não tem condição de fazer isso, como é que você vai fazer uma estratégia nacional? Esse é o problema. Não, eu estou de acordo, mas evidentemente que aqui é importante, inclusive, esclarecer para os nossos, os nossos telespectadores e para os presentes, que evidentemente, eu sei que estamos de acordo nisso, Daqui, que ao falar do problema da intervenção humana para mudar a realidade, nós não estamos absolutamente desconsiderando de que, ou propondo qualquer tipo de alternativa que desconsidere a existência do mercado. É evidente que o mercado, digamos assim, como estruturador da alocação de recursos, ele pode existir desde que, digamos assim, dirigidos pelo interesse nacional, pelo interesse coletivo, né? Ou, dizendo assim em outras palavras, né? Na verdade, a ação do Estado como indutor do desenvolvimento ajuda a estruturar e organizar o mercado, tendo em vista a obtenção do processo de desenvolvimento. E aí, voltando para o que disse o Danilo, né, é exatamente isso. Se você estudar a história comparativa de como as nações que hoje são potências, como elas ascenderam, né, você vai observar determinadas premissas que precisam ser estabelecidas, precisam ser observadas e que, em alguma medida, está sendo retomada, né? Afinal de contas, você pode dizer que hoje essa tendência que existe no mundo de volta por parte dos grandes países de proteger as suas economias nacionais, elas têm a ver com a recuperação de uma receita que deu certo no período que essas potências ascenderam, né? Então é precisamente isso que está sendo retomado. Então isso que, digamos assim, os liberais chamam de volta do protecionismo ou de volta do populismo, na verdade pode ser melhor caracterizado em linha com esse problema que eu falei da crise da globalização. Hoje você tem vários sintomas que mostram um arrefecimento, por exemplo, da corrente de comércio, das transações de comércio, inclusive redundando na busca de mecanismos de recomposição das economias nacionais que sofrem com esse problema, em especial nos países desenvolvidos, que foram submetidos a processos brutais de desindustrialização. Você pega o caso europeu, o caso americano, onde esse problema da desindustrialização gerou verdadeira comoção política naqueles países, que redundou, portanto, na eleição de governos, como é o caso do governo do presidente Donald Trump e de outras experiências no caso europeu, que buscam exatamente, em linha com essa crise da globalização, buscar voltar a observar aqueles caminhos que historicamente permitiram aqueles países ascenderem à condição de potência. Então, isso é o que a gente vive hoje no mundo, né? E, digamos assim, essa linha geral que hoje se observa no mundo, ela é absolutamente contraditória com qualquer tipo de experiência liberal ou ultraliberal no campo da economia. Então, nós precisamos ter consciência. Por isso que eu falava, na minha fala inicial, de que a base para a recomposição da estratégia nacional é nós buscarmos ter uma leitura adequada do que acontece no mundo, né? De como são essas grandes transformações estruturais que estão ocorrendo no mundo e como nós precisamos observar essas tendências visando o problema da recomposição do projeto nacional. E pensando nessa questão da importância que eu acho que o Estado tem na hora de você fazer uma retomada de um projeto nacional, é dramático que a gente tenha tido na eleição de 2018 um projeto que procurava fazer uma volta ao passado baseado numa visão pessoal e populista, que foi o projeto do PT. Não, o Lula voltando, a gente resolve tudo. E um outro projeto que, tendo como seu guia
pensamento econômico, um economista neoliberal, certamente não pensava e não estava interessado em fazer. E tinha a terceira linha, a terceira forma, e talvez a gente pudesse considerar que o Ciro Gomes era o candidato que mais expressava isso, que tinha confiança na ação do Estado, fazendo alterações e preocupado com a questão do crédito, com a questão do emprego, com a questão da retomada da economia nacional, e que não teve não conseguiu sensibilizar a população. Essa que é a verdade. É dramático isso. A questão do mercado, o problema do mercado é uma coisa. O mercado é uma coisa que pode ser deixada a critério do setor privado. Não é? Cada um for mais... Vamos voltar à gênese do processo, cada um for mais egoísta possível, uma mão invisível que tudo estrutura e tudo organiza, não é? Está lá, não é? Mas isso vai criar o quê? Vai criar consumidor, não é verdade? Não vai criar cidadania. Para criar cidadania é um outro construto, não é verdade? O mercado é uma coisa que se planeja, que se organiza, que se estrutura, que se insere dentro de um projeto de país, pô. Aí você forma cidadão, né? Aí você forma a ideia de que cada indivíduo vê no projeto do seu Estado o seu próprio projeto, e o Estado está legitimado. Agora, essa ideia de que o mercado vai formar consumidor dá no que está acontecendo. 90% da população busca consumir e não tem como consumir, pô. É isso que está acontecendo. Há uma frustração do presente, não é nem do futuro. Nós estamos vivendo uma coisa mais complicada, nós estamos frustrando o presente. Nós não temos esperança no futuro e estamos frustrando o presente, Daniel. Esse é o problema. Então nós temos que sair desse tipo de visão e começar a pensar o médio e longo prazo. O que fazer no Brasil para o médio e longo prazo? Isso é que nós temos que nos preocupar, pô. E voltar a recuperar a ideia do planejamento. Porque sem planejamento não há condição de se pensar o médio e longo prazo. É tão simples quanto, me parece. Márcio Henrique, tem alguma observação? Bom, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Estão todos satisfeitos? Então eu vou dar por encerrada essa mesa. Não, eu sou o moderador. Moderador. O slogan? Pensando hoje o Brasil de amanhã. Pensando hoje o Brasil de amanhã, é verdade. E tem aquele outro também, emprego, soberania e qual é o que mais? Soberania e emprego. Não, tinha um terceiro. Desenvolvimento. Não sei, você criou esse slogan. Tudo bem, então a gente fica assim, soberania, emprego e desenvolvimento. Tá bom, então boa noite a todos, muito obrigado pela presença e até a próxima.